A função dos sinais horizontais é completar os sinais verticais na organização do fluxo de veículos e pedestres. A sinalização horizontal é composta por linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou colocados sobre o pavimento das vias. Os sinais horizontais são padronizados em relação à cor e ao traçado. O traçado pode ser contínuo, tracejada ou por símbolos e legendas. O traço contínuo é uma linha sem interrupção pintada sobre a via. A faixa tracejada ou seccionada são linhas interrompidas por espaços em branco. Os símbolos e as legendas são informações escritas ou desenhadas no asfalto, indicando uma situação ou completando a sinalização vertical. Em relação às cores, a sinalização horizontal pode ser apresentada em preto, azul, branco, vermelho e amarelo. O amarelo é utilizado na regulação dos fluxos de sentidos contrários, na demarcação de espaços proibidos para estacionamento e na marcação de obstáculos. O vermelho é usado para indicar ciclovias, hospitais e farmácias. O branco é utilizado na regulação de fluxos de mesmo sentido e na marcação de faixas de pedestres, símbolos e legendas. O azul é usado nas pinturas de símbolos em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque. O preto é utilizado para contrastar o asfalto e a pintura das demais cores. A sinalização horizontal pode ser classificada em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e inscrições no pavimento. As marcas longitudinais têm como objetivo separar e ordenar o tráfego. São elas: linha seccionada amarela, indicando que ultrapassagens podem ser feitas nos dois sentidos da pista. Linha contínua amarela, proibindo ultrapassagens nos dois sentidos da via. Dupla linha contínua amarela, indicando curva ou lombada que impossibilitam ultrapassagens. Dupla linha contínua seccionada amarela, apontando que ultrapassagens só são permitidas na pista da linha tracejada. Linha contínua branca, proibindo que os veículos mudem de faixa de trânsito. Linha seccionada branca, permitindo mudança de faixa e ultrapassagem em vias de mesmo sentido. As marcas horizontais transversais advertem ao motorista sobre a necessidade de diminuir a velocidade e indicam a posição de parada do veículo. Os sinais transversais são linha de retenção branca, indicando a posição de parada dos carros. São utilizadas em semáforos e vias secundárias. Linhas de estímulo à redução da velocidade branca, usadas antes de obstáculos como lombadas. E faixas de pedestres. As marcas de canalização ou zebrado orientam o fluxo de veículos em uma via. O zebrado pode ser na cor branca ou na cor amarela. A canalização branca é utilizada para direcionar fluxos de mesmo sentido. Já a canalização amarela é utilizada para direcionar fluxos de sentidos contrários. O Código de Trânsito também prevê sinais horizontais para delimitar e controlar as áreas de estacionamento e parada de veículos. São eles: linhas amarelas de proibição de estacionamento ou parada, linhas amarelas de marcação de área reservada para parada de veículos específicos, como ônibus urbano, linhas brancas de marcação de estacionamento regulamentado ao longo da via, linhas brancas de marcação de estacionamento em áreas isoladas, como estacionamento de supermercados. Os sinais horizontais compreendem ainda inscrições no asfalto. Estas inscrições têm como objetivo melhorar a percepção do motorista em relação às condições da pista. As inscrições no pavimento são divididas em setas direcionais, símbolos e legendas. As setas indicam as direções que podem ser tomadas. Por exemplo, indicativo de mudança obrigatória de faixa, indicativo de movimento em curva ou mini rotatória. Siga em frente. Vire à direita. Vire à esquerda.
Siga em frente ou vire à direita. Siga em frente ou vire à esquerda. Retorno à direita. Retorno à esquerda. Os símbolos e legendas sinalizam obstáculos e advertências. Confira alguns exemplos. O símbolo dê a preferência, indicando o cruzamento com via preferencial. Cruz de Santo André, apontando o cruzamento rodoferroviário. Bicicletas indicando faixa de trânsito exclusivo de ciclistas. Serviço de saúde, indicando área ou local destinado aos veículos de hospitais, prontos socorros e farmácias. Cadeira de rodas, como indicativo de local de estacionamento de veículos conduzidos por deficientes físicos. E as legendas: pare, devagar, escola, ônibus, entre outras. A sinalização auxiliar é destinada a alertar os motoristas em relação a situações de perigo que precisam de maior atenção do condutor. Os dispositivos auxiliares são divididos nos seguintes grupos: dispositivos delimitadores, dispositivos de canalização, sinalização de alerta, alterações na característica do asfalto, dispositivos de proteção contínua, dispositivos de uso temporário e painéis eletrônicos. Os dispositivos delimitadores são elementos refletores. Seu objetivo é melhorar a percepção do motorista em relação aos limites da pista. Os dispositivos delimitadores mais comuns são balizadores e taxas ou olho de gato. Os dispositivos de canalização, como os prismas de concreto, são elementos que delimitam a faixa de fluxo de veículos. A sinalização de alerta é composta por marcações que informam ao motorista mudanças e obstáculos na pista, como reformas, curvas acentuadas, pontes e viadutos. Os principais sinalizadores de alerta são marcadores de obstáculos, marcadores de perigo e marcadores de alinhamento. Alterações nas características do pavimento são utilizadas para estimular a redução de velocidade em pontos de perigo. As mudanças mais comuns são rugas, frisos e ondulações na pista. Os dispositivos de proteção contínua têm como objetivo evitar que os carros ou pedestres ultrapassem os locais destinados à sua circulação. Para isso, são utilizadas defensas, grades e barreiras de concreto. Os dispositivos de uso temporário são utilizados em obras ou situações de emergência e perigo. Cones, cavaletes, tapumes e elementos luminosos como baldes alertam os motoristas e pedestres sobre situações inesperadas. Os painéis eletrônicos fornecem ao motorista e passageiros informações e mensagens educativas em relação ao trânsito. A sinalização semafórica é composta por luzes que têm como função controlar os deslocamentos de veículos. Os semáforos são divididos em dois grupos: sinais de regulamentação e sinais de advertência. A sinalização semafórica de regulamentação controla o trânsito numa seção de via ou num cruzamento. As indicações luminosas estabelecem se os motoristas e pedestres devem parar ou prosseguir. Os semáforos de regulamentação utilizam o verde, o amarelo e o vermelho para controlar a passagem de veículos e pedestres. O vermelho indica que os carros devem parar e os pedestres não devem atravessar a rua. O amarelo pede que os motoristas e pedestres tenham atenção e o verde permite que os veículos avancem e os pedestres atravessem a rua. A sinalização semafórica de advertência é composta por uma ou duas luzes amarelas. As luzes indicam situações de perigo, como uma saída de veículos. Ao avistar um semáforo de advertência, o motorista deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção. A sinalização de trânsito é completada por gestos e sinais sonoros. Os gestos
podem ser feitos pelo agente de trânsito ou pelo motorista. Os gestos do motorista significam virar à direita, virar à esquerda, diminuir a velocidade ou parar o veículo. Já os sinais do agente de trânsito são braço direito ao alto indicando que todos os veículos devem parar. Braços abertos ordenando que todos os carros que vão em direção do agente devem parar. Braço direito estendido, indicando que os carros que cruzam a via na direção do braço devem parar. O mesmo deve acontecer quando o braço esquerdo estiver estendido. Os veículos que cruzam a via na direção indicada pelo agente devem parar. Os sons emitidos pelo agente de trânsito são variáveis e apresentam significados diferentes. Um apito breve significa atenção, siga, e é utilizado quando o agente quer mudar a direção do tráfego. 2 apitos breves querem dizer pare e são empregados em fiscalizações ou advertências. 3 apitos breves expressam acendam a lanterna. O condutor deve obedecer à intimação. Um apito longo significa diminua a marcha. Um apito longo e um apito breve querem dizer que o trânsito está impedido e todos os motoristas devem dar passagem ao carro do corpo de bombeiros, de policiais ou ambulância. 3 apitos longos alertam que os motoristas devem estar a postos. O 4º capítulo do novo Código Nacional de Trânsito trata dos direitos e deveres dos pedestres e dos condutores de veículos não motorizados. É assegurado ao pedestre o direito de transitar pelas calçadas, passeios ou passagens de pedestres nas vias urbanas. Nas vias rurais, com ou sem acostamento, os pedestres devem caminhar pelo acostamento, em fila única, e sempre em sentido contrário ao dos veículos. O mesmo procedimento deve ser observado pelos pedestres nas áreas urbanas onde não existir passeios ou calçadas. Se a passagem de pedestres for impedida em calçadas ou passeios, é dever do órgão responsável pelo trânsito garantir a segurança de quem anda pelo local. Sempre que for atravessar ruas, avenidas ou estradas, o pedestre deve respeitar as faixas e os semáforos. O pedestre tem a prioridade de passagem sobre qualquer outro veículo que circule pelas ruas. Quando não existir sinalização, o cruzamento das vias deve ser feito nas esquinas. O pedestre nunca deve atravessar a rua fora dos cruzamentos. Cuidados que o pedestre deve tomar para garantir sua segurança. Nunca demorar-se ao atravessar a rua. Nunca cruzar a pista em viadutos, pontes ou túneis. Andar sempre pela calçada, passarela, passeio ou faixa destinada ao fluxo de pedestres. Todo pedestre deve respeitar as leis de trânsito e, na infração, sofrerá as penalidades cabíveis em lei. Os ciclistas devem transitar somente pelos passeios e vias destinadas pelo Detran à sua circulação. E estar sempre atento com os equipamentos de segurança, principalmente com a sinalização à noite de roupas, pedais, pneus, rodas, para evitar acidentes.